Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Queridos, você que trouxe Bíblia, abra comigo em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 31. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 31. A palavra de Deus, ela fala assim, queridos. Portanto, não se preocupem dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está nos céus sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Queridos, eu e você estamos no ano da busca. Posso ouvir um amém? Nós estamos no ano da busca, queridos. Estamos sendo desafiados a buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Queridos, a princípio, queridos, e aparentemente, é uma tarefa fácil, quando nós olhamos na teoria. Uma vez, queridos, eu acho que eu já contei isso para vocês, uma vez eu estava em um culto, recém assim, voltado para a igreja, queridos, tinha há pouco tempo voltado do encontro, e uma pregação, um louvor, aquele mover gostoso de Deus, e eu pensei assim, é fácil viver a vida, é só entregar tudo na mão de Deus. Na teoria estava certo, sim ou não? E eu achava que era fácil fazer isso. Eu falei, Deus me ama, o mover de Deus está sobre nós, olha que presença maravilhosa de Deus. Eu pensei, simples, é só chegar segunda-feira, entreguei tudo na mão de Deus. E eu achava na minha imaturidade que era fácil. Que a gente não fazia assim, entregava, ia lá e buscava, e brigava com Deus, e ficava ansioso. Sabia que a ansiedade é brigar com Deus, queridos? Toda vez que você está ansioso, você está brigando com Deus. Deus não tem um tempo determinado para as coisas na sua vida, sim ou não? Só que você quer adiantar o processo, você fica ansioso, brabo, querendo que as coisas aconteçam para ontem, e você fica ali, a ansiedade é uma briga com Deus. Deus tem cuidado de você, sim ou não? Os olhos dele estão sobre a sua vida? Se você crê nisso, queridos, a ansiedade devia ser eliminada na nossa vida. Só que isso, queridos, você vê que na teoria, queridos, é assim. O grande problema é na prática. Quando nós falamos em buscar o reino de Deus, queridos, e a sua justiça em primeiro lugar, se eu perguntar para qualquer um aqui, ninguém vai negar isso. Não, isso é assim. Só que muitas vezes, nós colocamos o nosso próprio desejo em primeiro lugar, sim ou não? Ou acontece somente comigo? Acontece com você também? Às vezes nós colocamos os nossos desejos, os nossos impulsos, vontades, emoções, aquilo que queremos em primeiro lugar. Quando as preocupações tomam conta do nosso coração, é o quê, queridos? Nós estamos olhando para essas preocupações em primeiro lugar, antes do reino de Deus. Então, queridos, na teoria, queridos, aparentemente é uma tarefa fácil, na teoria, mas na prática, ela não é tão simples assim. E muitas vezes, queridos, nós podemos nós nos perdemos, queridos, da nossa capacidade de confiar em Deus. Na teoria nós confiamos em Deus. Posso ouvir um amém? Só que na prática, Deus, eu confio no Senhor. Confio no Senhor. Demorou um tempinho, está lá eu fazendo do meu jeito. Sim ou não? Deus, se eu jogar, cair caro, eu caso com aquela pessoa. Cai coroa, não, essa não valeu, vamos tentar de novo. É mais ou menos assim que acontece, queridos. E Jesus, queridos, nesse texto, ele divide a humanidade em dois grupos, e nós podemos também dividir toda a humanidade, queridos, em dois grandes grupos. O grupo dos que creem e o grupo dos que não creem. Dois grandes grupos, queridos. Os que nasceram de novo e o que a Bíblia classifica de homem natural.
aqueles que nasceram de novo, encontraram a Jesus, e aqueles que não encontraram a Jesus. O homem que nasceu de novo, que é uma nova criatura, e o homem, queridos, que é o homem natural, que pensa nas coisas dessa terra. E quando ele classifica, queridos, ele coloca como os gentios, os que correm atrás das coisas dessa terra. Olha o que Mateus, capítulo 6, versículo 31 e o 32 na parte A. Portanto, olha que interessante, olha o que ele fala. Portanto, não se preocupem, dizendo, que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Versículo 32. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Queridos, Jesus não está dizendo que você não vai precisar dessas coisas. Ele está dizendo para você não se preocupar com essas coisas. Por quê? Porque os gentios que correm ou procuram todas essas coisas. E procuram em primeiro lugar. Procuram em primeiro lugar. Os gentios, os que não creem, queridos. Os que não tiveram uma experiência com Jesus. Os que não nasceram de novo. Eles têm essa preocupação do quê? Do que comeremos, do que beberemos, do que nos vestiremos. Presta atenção aqui em mim. Toda vez que você está preocupado com o que eu vou comer, o que eu vou vestir, e o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, nós nos comportamos como gentios, como aqueles que não têm a Jesus. Ah, pastor, eu não me preocupo com isso. Mas se preocupa com o boleto do cartão de crédito, se preocupa com aquilo, com isso. Que você gasta no quê? Comida, bebida e moradia. E com o que se vestir, sim ou não? Ou você gasta em outra coisa? Você consegue me entender? Porque os gentios que se preocupam com todas essas coisas, eles se preocupam com essas coisas, é isso que ocupa a maior parte do seu tempo. É isso, queridos, que toma conta do seu coração. São essas coisas, queridos, que acabam se tornando Deus na vida da pessoa. Uma vez eu e a Kelly, bem nas eleições de 2018, na época das eleições de 2018, a gente levou a Aline para consultar, e a gente estava com a pediatra dela, e a pediatra estava meio nervosa, assim, né? Ela começou a puxar papo, mas a política, né? A política, né? Ela, que medo, né? Se entra tal partido, daí as coisas vão ficar ruins, vai acabar virando uma Venezuela. E eu falei, talvez não aconteça. Ela, porque eu tenho medo de passar fome, imagine, vai acabar. Queridos, uma pediatra, de meia idade, com a carreira profissional já bem estabelecida, queridos, ela não deveria ganhar pouco pela consulta que ela cobrou da gente. Queridos, com medo de passar fome. Consegue me entender? Essa preocupação, ela não pode tomar conta do nosso coração. Nós somos do lado dos que creem. Posso ouvir um amém? Nós não somos gentios, queridos. Estamos do lado daqueles que creem. Nós somos do outro grupo, queridos. Fala um amém aí. Nós somos do grupo dos que creem, queridos. Fazemos isso. Nós trabalhamos, sim ou não? Fazemos as coisas, trabalhamos, queridos. Mas o nosso coração não está preocupado com essas coisas. Queridos, dia a dia você tem que falar para o seu coração, eu não me preocupo com essas coisas. Eu não me preocupo. Ah, pastor, então nós vamos virar todo monge, ninguém precisa mais trabalhar. Não, queridos, não é essa a ideia. As pessoas já fizeram isso na história da igreja, queridos. Um monte de gente achou que era desse jeito, construíram monastérios nos altos das montanhas, pensando que iam se santificar desse jeito. Daí vem Lutero e fala assim, 1 ano de casamento me santificou mais do que 10 anos de monastério. Porque conviver com gente é que nos santifica. Então não tem a ver com se isolar das coisas, esperar que Deus faça as coisas. Queridos, nós fomos feitos para o trabalho. Posso ouvir um amém?
Nós fomos feitos, quando Deus cria o homem, Ele cria para o trabalho, para cultivar e guardar o jardim, sim ou não? Então o trabalho não é maldição nas nossas vidas, falam amém. Não é, queridos. Imagine Adão orando para Deus assim, Deus, está crescendo a grama, corta a grama. O que Deus ia falar para ele? Corta você. Você que tem que cultivar e guardar o... Sim ou não? Trabalhar, queridos, é bênção, queridos. Só que o nosso trabalho, queridos, não é para comer, não é para beber e não é para essas coisas. Tem um propósito atrás dele. Falam amém aí. E a gente não fica preocupado com essas coisas, queridos. Por que nós não ficamos preocupados com essas coisas? Mateus capítulo 6, versículo 32, a parte B do versículo. Olha o que a palavra de Deus fala. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Queridos, e isso é uma revelação no nosso coração. Queridos, isso precisa cair como uma revelação. Você tem um Pai. Fala um amém aí, querido. Você tem um Pai. Você tem um Pai que está nos céus e sabe de tudo o que você precisa. Lembra lá que eu falei que a ansiedade é brigar com Deus? Você tem um bom Pai que cuida de você. Um bom Pai, e Ele sabe de tudo o que você precisa. Ele sabe do que você precisa. Consegue me entender? E isso precisa cair como uma revelação no nosso coração. E Ele tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. Olha o que 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 6 ao 7 nos fala. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo do 6 ao 7. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades. Por que é para a gente lançar as ansiedades? Porque Ele tem cuidado de vocês. Queridos, quando Jesus morreu na cruz, queridos, e Ele estendeu o seu corpo na cruz, Ele estendeu para que toda a ansiedade, queridos, toda a depressão, toda a preocupação fosse lançada nele. Ele absorveu tudo isso. E todas as vezes que isso tenta tomar o nosso coração, nós precisamos fazer o quê? Lançar sobre Ele. Jesus, eu lanço sobre você as minhas ansiedades. Eu lanço sobre você as minhas preocupações. Por quê? Porque eu creio que não importa a circunstância, o Senhor está cuidando de mim. O Senhor cuida de mim, o Senhor cuida da minha família, o Senhor cuida da igreja, o Senhor cuida do ministério. O Senhor tem cuidado das nossas vidas. Por quê? Porque nós temos um Pai. Nós temos um Pai. Querido, se você não cresceu em uma família tão disfuncional, se você não cresceu em uma família tão disfuncional, e você cresceu em uma família que teve um pai, quando você era criança, você provavelmente não se preocupava com o que você ia comer. Você não se preocupava com o que você ia beber. E você não se preocupava com o que você ia vestir. Você tinha somente um coração de criança. E você brincava e confiava. Você sabia que você ia chegar a tal horário e ia ter comida na mesa. Se você não cresceu em uma família tão disfuncional. Se em uma pequena normalidade você cresceu, você sabe. Você podia fazer as coisas e saber. Você ia chegar em casa e ia ter coisa para você comer, ia ter coisa para você beber, ia ter coisa para você se vestir. Eu sei que existem exceções. Mas se você cresceu em uma casa, no mínimo, não tão disfuncional, você experimentou isso. E esse é o chamado de Deus para mim e para a sua vida. Esse é o chamado de Deus, queridos. Creia, Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de nós como igreja. Ele é um bom Pai. E o texto continua, Mateus capítulo 6, versículo 33. Porque nós temos um bom Pai, o que nós devemos fazer? Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas.
Queridos, esse é o meu versículo, o meu e o da Kelly, é o versículo do nosso casamento. Quando nós fomos casar, queridos, eu falei para a Kelly, eu fui bem franco com a Kelly, eu falei, você vai estar casando com um pastor, você sabe que Deus pode me levar para qualquer lugar, e talvez, conforme o lugar que nós formos exercer ministério, talvez a gente não tenha uma vida tão confortável assim. Mas eu não falei nessas palavras tão boas assim. Eu já preparei ela para o pior. Falei, nós vamos casar, eu tenho um chamado de Deus, da parte de Deus, e para onde Deus me mandar, eu vou ir. Se você quer acompanhar, se acompanha. Se não, você vai ter que casar com outro que te dê uma vida mais confortável, que talvez eu não dê. E daí nós recebemos esse versículo de casa. Nós oramos e pegamos esse versículo. Mas busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua, e estabelecemos como rema para as nossas vidas. Esse é o rema do nosso casamento. É dessa maneira que nós vivemos, é dessa maneira que nós buscamos viver a vida, e é desse jeito que nós temos orado para viver. Desde o convite do nosso casamento. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busque o reino, em primeiro lugar, o reino de Deus. Queridos, existe um reino a ser buscado. Posso ouvir um amém? Existe um reino a ser buscado, existe uma manifestação de um reino a ser alcançados, e somos desafiados a buscar esse reino. Quando nós somos salvos, queridos, os nossos olhos se abrem. Quando nós nascemos de novo, os nossos olhos se abrem para um reino, queridos. Fala um amém aí. Os nossos olhos se abrem para um reino. Olha o que João capítulo 3, versículo 3 nos fala. João capítulo 3, versículo 3. Conversa com Jesus, com Nicodemos. Jesus respondeu, em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de... Preste muita atenção. Aquele que não nascer de novo, não pode ver. Repete comigo assim, ver. Não pode ver o reino de Deus. Então, se você nasce de novo, você tem a capacidade de ver o reino de Deus. Quando você nasce de novo, queridos, a salvação, ela vem sobre a sua vida, queridos. Você tem a capacidade de ver o reino de Deus. É o início para uma nova vida. É o início de uma nova busca. Você nasceu de novo, seus olhos são abertos, queridos. Por isso que a salvação não é o fim das coisas. A salvação é o início de uma nova caminhada. Então você nasce de novo, tem um encontro com Jesus, queridos. Os seus olhos se abrem e você começa a ver o reino. Consegue me entender? Você vê o reino. E você agora é desafiado a buscar esse reino. Os seus olhos são abertos para que você veja esse reino. E essa salvação, essa mudança de vida, queridos, ela vem pela graça de Deus. Posso ouvir um amém? Ela vem pela graça de Deus. Olha o que Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 9 nos fala. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A salvação, queridos, é pela graça, mediante a fé. A fé, queridos, é como um tubo que nos conecta à graça de Deus. A fé, queridos, é como um tubo que conecta você à graça de Deus, e a graça te toca. A fé salvífica é despertada no seu coração quando você ouve a pregação do Evangelho. Você ouviu, alguém pregou para você, alguém falou de Jesus, e de alguma forma, queridos, a fé salvífica veio no seu coração, e essa fé te conectou a uma graça de Deus, e essa graça permitiu que você nascesse de novo, e isso não vem de obras, queridos, não há mérito humano nisso. Nós nascemos de novo e fomos salvos, queridos, à medida que nós cremos na pregação da palavra, queridos, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Isso não é mérito, queridos, não é nosso. Quando nós falamos sobre cristianismo de forma racional, queridos, preste atenção aqui. Se você me perguntar, pastor, por que você acha que o cristianismo é a verdadeira religião? Queridos, por um motivo, de forma racional. Todas as religiões é o homem buscando agradar a Deus, ou a deuses. Através de sacrifícios, através de ofertas, através de uma vida de flagelos, através de uma vida de todas as maneiras. Eu vi uma vez, queridos,
um hinduísta, queridos, que ele ofereceu o braço dele ao Deus dele. Ele levantou o braço dele e nunca mais abaixou. Ele ofereceu o braço dele ao Deus dele. O braço dele secou, queridos. E ficou assim, ó, para cima, assim, ó. Ele ofereceu e ele nunca mais abaixou. E ele ficou assim, ele viveu a vida inteira assim. O braço dele ressecou. Porque ele ofereceu o braço dele ao seu, tentando alcançar o favor desse. O que é o cristianismo? É o Deus, criador dos céus e da terra, criador do universo, oferecendo o seu filho pela minha e pela sua vida. É o Deus criador buscando a sua criação. Todas as religiões do mundo você vai encontrar a palavra graça. Todas as religiões do mundo você vai encontrar a palavra amor, misericórdia, bondade. Mas só no cristianismo você vai encontrar a palavra graça. Favor imerecido de Deus. Aonde Deus alcança a sua criação através da obra redentora de Cristo Jesus. Isso é o Evangelho. E essa graça nos alcançou, queridos. E a salvação é pela graça. Só que ela não foi de graça. Não foi de graça, queridos. Eu e você fomos comprados, resgatados por bom preço. Olha o que 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23 nos fala. Vocês foram comprados por preço. Não se tornem escravos de homens. Vocês foram comprados por preço. Por qual preço que nós fomos comprados? Pelo sangue de Cristo Jesus. Queridos, a maior moeda no reino espiritual, presta atenção aqui em mim, a maior moeda no reino espiritual é sangue. A maior moeda. Se você vê trabalhos e oferendas no reino espiritual, o que eles oferecem? Sangue, sim ou não? Sangue de animais, é feito trabalho com sangue, é oferecido sangue. Quando você vê o primeiro assassinato, sangue de Abel, clamava a Deus. Por quê? Porque a moeda no reino espiritual, a maior moeda é sangue. Por isso que sacrifício humano, queridos, tem alto valor no reino das trevas. Por isso que sacrifício de crianças tem alto valor no reino das trevas. Porque é sangue sendo derramado. A vida está no sangue. E o sangue do Filho de Deus foi vertido em uma cruz para que houvesse salvação sobre a minha e sobre a sua vida. Porque nós fomos comprados por um bom preço. O justo pelo injusto. É como se Jesus, queridos, fosse no comércio de escravos, queridos. Olhasse para mim e para a sua vida e falasse assim, eu pago o preço por eles. E nos comprou, nos resgatou. A salvação é pela graça, mas ela não foi de graça. Houve um preço a ser pago. E a salvação, queridos, a salvação, ela é gratuita sobre as nossas vidas. Posso ouvir um amém? Mas o reino de Deus, queridos, ele custa tudo que temos. A salvação e a capacidade de ver o reino, ela vem de graça. Só que o reino de Deus, se manifestando na minha e na sua vida, ele custa tudo que nós temos. Olha o que Mateus 6:33 nos fala. Mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Se o chamado, queridos, é para buscar, é porque ainda não temos. Presta atenção aqui. Se Jesus está falando assim, ó, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Ele está nos dando uma ordem de buscar, é porque ainda nós não temos. Nós não temos. E buscar em primeiro lugar, acima de ouro, acima de prata, acima de conhecimento, em primeiro lugar. Essa é uma ação contínua. Onde eu e você buscamos o reino de Deus e a sua justiça dia a dia nas nossas vidas, sendo uma ação contínua. Consegue me entender?
Olha o que Filipenses, capítulo 3, versículo 12 nos fala. O apóstolo Paulo falando. Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Não que eu já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Queridos, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, o homem que revolucionou o Império Romano, queridos, que pregou o evangelho por todo o império conhecido, o homem, queridos, que escreveu grande parte do Novo Testamento, aonde as palavras dele ecoam, queridos, e tocam as nossas vidas hoje. Ele olha, queridos, escreve em Filipenses, não que já tenha alcançado. Queridos, quando nós achamos que nós alcançamos algo em Deus, queridos, nós precisamos olhar para um texto desse e falar assim, eu não alcancei ainda. Eu preciso buscar isso pelo qual eu fui alcançado. E olha o preço do reino, queridos. Olha o que Mateus, capítulo 13, versículo 44 ao 46. Se você trouxe Bíblia, queridos, abra e marque na sua Bíblia. Mateus, capítulo 13, versículo 44 ao 46. Olha o que a palavra de Deus nos fala. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Qual é a semelhança entre essas duas palavras, queridos? Os dois homens encontraram algo, e algo de grande valor. Um achou um tesouro escondido e outro encontrou uma pérola de muito valor. Queridos, os dois viram algo de muito valor. Presta atenção aqui. Quando nós nascemos de novo, nós temos a capacidade de ver o reino. Sim ou não? Esses dois homens foram, um foi para o campo e ele viu algo de grande valor. Outro foi e viu uma pérola de grande valor. Eles viram isso, foram e fizeram o quê? Venderam tudo o que tinham para alcançar aquilo que eles viram. Quando nascemos de novo, queridos, começamos a ver o reino de Deus. E esses dois viram algo de muito valor. E quando eles viram esse algo de muito valor, o que eles fizeram? Venderam tudo o que eles tinham para comprar aquilo. O reino de Deus, queridos, ele tem um preço. Ah, pastor, então você tem que falar que eu tenho que comprar algo de Deus. Não, querido. Mas se você entender, presta atenção aqui, se você entender que você foi comprado por Deus, que Jesus pagou um preço pela sua vida, se você entender que você foi resgatado pela obra redentora de Jesus, e você conseguir ver o valor do reino de Deus, queridos, você conseguir compreender o valor que tem o reino de Deus, e que você foi comprado, você vai vender tudo o que você tem para alcançar esse reino. Quando nascemos de novo, queridos, nós temos a capacidade de ver o reino. E agora, para entrar no reino, queridos, como que fazemos? Olha a continuação do texto de João, capítulo 3, versículo 4 ao 6. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que ele pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez?
Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Queridos, quando nós nascemos de novo, nós temos a capacidade de ver o reino, como esse homem que viu o campo e aquele homem que viu a pérola. Eles tiveram a capacidade de ver, queridos. Agora, entrar no reino, queridos, é nascer da água do Espírito. Entrar no reino é viver uma vida no Espírito. Onde eu e você vendemos tudo que nós temos para usufruir o reino de Deus. Consegue me entender? E aqui está a nossa chamada, queridos. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Venda tudo o que você tem, o seu orgulho, o seu passado, as suas vitórias, as suas derrotas, e entre em uma nova vida, uma vida no Espírito. Queridos, venda o que você tem. Venda o seu passado, venda o seu orgulho, venda o seu achismo, venda os teus sonhos, venda as suas perspectivas, venda a sua cosmovisão, a sua maneira de ver a vida. Venda isso para que você possa entrar no reino de Deus. Porque o reino de Deus, queridos, é um reino de ponta cabeça. Os valores que nós tínhamos não se encaixam nesse reino. A ideia de vida, as buscas que nós tínhamos não se encaixam nesse reino. Queridos, uma vez Deus foi muito claro comigo. Uma vez eu orando, e eu orando pelo ministério. Pelo ministério, eu falei, eu quero libertar muitas pessoas, Na verdade, o que eu queria era brigar com o capeta, querido. Eu tenho uma raiva do demônio, queridos. E essa raiva estava maior do amor que eu tenho por Deus. Pra vocês terem uma ideia. Primeira vez que eu expulsei um demônio, eu expulsei o demônio do meu pai. Estava na minha casa, teve uma briga em casa, meu pai endemoniou, queridos. E o primeiro demônio que eu expulsei foi do meu pai. E aquilo me dava uma raiva, queridos. Eu tinha uma ira do diabo. E eu entrava em jejum e oração, sabe para quê? Eu falava, eu preciso ter unção, que eu quero brigar com o cão. Então eu entrava em jejum, oração, queridos. Eu fazia jejum mesmo, queridos. Orava, lia a Bíblia. Só que não era por amor a Jesus. É porque eu tinha uma vingança pessoal, queridos. Eu queria brigar com o capeta. Eu queria expulsar o demônio da vida das pessoas. Eu queria ter o prazer de lutar com o cão. E uma vez Deus me parou e falou assim, ó, no meu reino não existe espaço para brigas pessoais. Você tem uma mágoa pessoal com o capeta, e você quer brigar com o capeta mais do que você quer me amar. E Deus deixou muito claro para mim, assim, ó, não existe lugar para coisas pessoais no meu reino. Ou você entrega tudo e morre para essas coisas, ou você não vai crescer no reino. E eu estava orando pelo ministério, eu estava orando pelas coisas, eu achava que eu estava fazendo a coisa certa. E quantas pessoas, queridos, entram no reino de Deus, queridos, com intenções pessoais. Ah, se eu semear 50, eu vou ganhar 500, daí eu vou começar a ter uma vida boa e Jesus vai me abençoar. Queridos, já escutei essa história de muita gente. Falei, continua caminhando, crente, que uma hora você vai dar de frente com Jesus e você vai morrer por essas coisas. Se for crente, né? Mas continua caminhando, que talvez Jesus te alcance e te tire dessa. Queridos, essa ideia de entrar com Jesus e viver com Jesus para benefício próprio, queridos, isso nunca existiu. Nunca, queridos. Se a gente acha que a gente vai andar com Jesus e ter algo que vai nos beneficiar, queridos, evangelho errado. Quando nós entendemos reino, queridos, nós entendemos que Jesus é o nosso Senhor. Olha o que Romanos capítulo 10, queridos, do versículo 9 ao 10 nos fala. Romanos capítulo 10, do versículo 9 ao 10. Um texto muito conhecido, a gente usa para fazer o apelo, para chamar pessoas à salvação. E olha o que o texto fala. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor. Muitas vezes a gente troca e usa como Salvador. Só que o texto não diz como Salvador, diz como Senhor. E com o seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo.
Porque com o coração crê para a justiça e com a boca confessa para a salvação. Com a boca confessar que Jesus é o Senhor. A palavra Senhor, queridos, no grego é Kyrios. É essa palavra aqui, ó. Kyrios. E olha o que ela significa. Aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence, sobre a qual ela tem poder de decisão, mestre e Senhor. Então, quando você fala Jesus é o Senhor, você está falando que Ele tem poder de decisão sobre a sua vida. O que possui e dispõe de algo. Proprietário. Alguém que tem controle da pessoa, o mestre. No Estado romano, o soberano, príncipe, chefe, o imperador romano. Por isso que o império perseguia Paulo, porque Paulo falava que Jesus era o Kyrios, que César não era senhor, mas Jesus era o Senhor, era o Kyrios, o dono, o Senhor. E existe, queridos, existe um reino, uma busca e um preço. Mas quando eu entendo o que Jesus fez, o preço que foi pago, quem você era e quem você é hoje, querido, você entende que você tem um Senhor, querido, que as tuas decisões estão debaixo do senhorio de Jesus. Você não vive mais para você, mas você vive para Ele. E se você entender muito bem quem você era, querido, você sabe que as tuas decisões te levaram para um buraco de vida. Sim ou não? Da onde que Ele te tirou? De um lugar legal? Queridos, o único jeito de você não entender a mensagem da cruz é você achar que você era bonzinho. É o único jeito. Estava falando para Kelly, antes de conhecer Jesus, queridos, já conhecia Jesus, mas estava longe de Jesus. E sempre quando eu brinco, queridos, ou falo, ou tento trazer um entendimento, falo assim, você já mentiu alguma vez? Levanta a mão, sabe aquele exemplo? Todo mundo, já menti, Você já roubou? A maioria fala, não roubei. Queridos, não sei você, mas eu roubava em tudo que é lugar, queridos. E não falo isso com orgulho, estava contando para Kelly, confessando meus pecados, eu falei, desde criança, queridos, eu aprendi a entrar no mercado e roubar. Queridos, a gente gazeava a aula, queridos, pulava o muro da escola para gazear a aula, queridos, furava tubo, brigava, queridos, roubava em tudo que é lugar, queridos, roubava de amigo, roubava, queridos. No encontro a gente consegue falar melhor para os homens, daí tem meus amigos que caguetam, um fica caguetando o outro para falar os erros dos outros, e nós vamos se caguetando, no encontro está melhor. Mas a gente vai... Queridos, eu não sei você, eu não era bonzinho, queridos. As minhas decisões, queridos, iam me levar para um lugar muito ruim. Quando Jesus me encontrou mesmo, queridos, Ele me tirou de um buraco. O único jeito de nós não entendermos a mensagem da cruz é a gente achar que a gente era bonzinho. E a gente nunca foi. Se eu entender, queridos, que o preço foi pago, que hoje eu tenho um Senhor, um bom Pai, que cuida de mim, que eu consigo, queridos, ver esse reino que Ele está oferecendo para mim, e eu posso entrar nesse reino, vivendo uma vida no Espírito, vendendo tudo que eu tenho, vendendo o meu orgulho, vendendo o meu achismo, vendendo as minhas vitórias, as minhas derrotas, eu vendo tudo isso, queridos, vendo o meu passado, e entro de cabeça nesse reino, eu vou viver a melhor vida que eu tenho para viver. Queridos, a melhor vida, queridos, não é no pensamento capitalista. A melhor vida, queridos, é uma vida de serviço ao Senhor. Porque às vezes a gente fala melhor vida, a pessoa sempre fantasia. Pela nossa mente capitalista, vamos viver bem, não vamos ter dívida, vamos pagar tudo em dia, vai vir dinheiro de tudo que é... Não, queridos, não é isso. A melhor vida que você pode viver é uma vida de serviço ao seu Senhor. Sabendo que Ele cuida de você. Quando a gente entende isso, queridos, a gente entra lá em Mateus capítulo 13, versículo 44. O reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Olha o que ele fez. Então, transbordante de alegria, não é com tristeza, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Queridos, quando nós falamos de entrega e renúncia diante de Deus, as pessoas veem como se fosse um velório. Queridos, a vida que eu tinha, eu entregar, para mim viver com Jesus, queridos, eu fiquei alegre.
Às vezes as pessoas já me perguntaram para mim, para Kelly, como que vocês vivem desse jeito? Como que vocês têm coragem de entregar, de viajar, de largar as coisas, de ofertar o que vocês têm? Como que vocês... Queridos, não é coragem, queridos, é alegria. Queridos, se não fosse Jesus, o meu casamento seria um inferno, eu sei quem eu era. E hoje eu vivo um bom casamento. Graças a Jesus. Se dependesse de mim, queridos. E não adianta você rir aí, que você é ruim de lida também. Se Jesus não deu um ajeitado na sua vida, é difícil lidar com você. Você consegue me entender? Quando nós entendemos isso, queridos, nós vendemos tudo que nós temos. Para quê? Para comprar esse reino. Existe um reino. Existe um preço. E existe uma vida.